os 7 principais erros na costura da renda à mão no vestido de noiva. Esse é o nosso assunto de hoje. Olá, seja bem-vinda! Eu sou a Rúbia Dalarme, eu sou estilista especializada em vestido de noiva e já tenho meu ateliê há 9 anos. E aqui nesse canal eu trago um pouco mais do universo do vestido de noiva e trazendo aquelas dicas que ninguém conta, aquelas dicas que a gente só aprende na prática. Eu quero dividir tudo que eu aprendi aqui com você. Então, se você é nova por aqui, se inscreve no canal e vamos ao assunto de hoje. O erro número 1 é costurar a renda em todas as camadas do tecido, inclusive na cavalinha, né? Então, por que esse é um dos erros principais quando a gente fala em aplicação de renda? Porque quando a gente aplica a renda no vestido e a gente vai até a camada lá de dentro e pega a cavalinha junto e volta, o que acontece? Quando a gente lava o vestido, a cavalinha pode dar uma encolhida, pode esticar, né? E o que vai acontecer? Vai formar aquelas bolhas, aquele caimento irregular. Ele não vai ficar lisinho e com um aspecto bonito. Então, muitas vezes, na hora que a gente está aplicando a renda, se o ponto é apertado um pouquinho mais e dá uma encolhidinha, né? Vai formar umas bolhas, umas bolsas, e quando a gente olha o vestido, aquilo fica com um aspecto muito estranho e não fica com uma qualidade incrível, né, que a gente espera ver no vestido de noiva. Então, aqui no ateliê, o que a gente faz? A gente sempre aplica na parte superior do vestido. Então, o tecido mais externo é onde a renda deve ser aplicada. Aqui a gente tem um tule que vem por cima de tudo, né? Então, é nesse tule que é aplicado, né? E a parte de baixo fica livre, então ele cai por cima de tudo e não marca, não enruga, não prende no de baixo. Isso é legal porque a gente pode ter um tule ou uma sobressaia um pouquinho mais soltinha, o forro mais sequinho, depende do efeito que a gente quer criar. E a gente tem essa liberdade, claro. Quando a gente está aplicando num tecido mais fininho, é um pouquinho mais difícil, porque ele é molinho, ele escorrega, né? Mas com um jeitinho e capricho, é possível, né, ir avançando e tendo mais qualidade com a prática. Então, eu vejo que isso dá durabilidade às peças, principalmente quando a gente está pensando em locação, a gente vai ver essa peça retornar, a gente vai lavar ela tem que estar com a mesma qualidade que a gente fez a princípio. Então, a gente tem que ter em mente que o processo que a gente escolhe confeccionar o vestido e fazer os acabamentos, ele é crucial para que a gente mantenha o padrão de qualidade, não só na hora que a gente está vendo, porque visualmente, quando a gente vê aplicar renda, às vezes parece estar lindo, mas a gente só vai descobrir a qualidade da aplicação da renda realmente depois que essa renda for lavada. Pode acontecer dela ficar bem estranha, dependendo do jeito que ela for aplicada. Então, o vestido pode perder bastante a qualidade, pode ficar um vestido parecendo não muito fino e esquisito mesmo. Então, tudo isso é a atenção e a técnica na execução. O erro número 2 é aplicar a renda como se fosse um alinhavo. Então, dá pontos muito grandes, distantes um do outro, que olhando à primeira vista, quando você faz dessa forma, parece que o vestido está bem feito, que ele está bem confeccionado, mas qual é o problema? Quando o vestido for lavado com esses pontos feitos no estilo de alinhavo, o que vai acontecer? Ele vai parecer um trapo velho. Não é mentira. Se o vestido se a renda é aplicada assim, como se fosse um alinhavo, o que acontece? Quando ela é lavada, aquelas partes que não estão fixadas, elas vão começar a desfiar, elas vão se arrepiar, elas vão dobrar, ela vai ficar com um aspecto bem detonado mesmo, e às vezes vai ficar difícil de recuperar o vestido, mesmo passando e tentando compensar, dando pontinhos finos. Depois que a gente lava o vestido, ele acaba
espetando e dificilmente a gente recupera. Então, eu já aprendi muito isso na prática, já foi feito com uma das minhas colaboradoras, na época ela aplicou como se fosse, alinhava o vestido, aparentemente estava ótimo, quando foi lavado o vestido pareceu velho, surrado, e eu fiquei assustadíssima com aquilo, porque eu nunca tinha visto, né? Então, não era o padrão de aplicação de renda do ateliê. E pra gente conseguir consertar aquele vestido e reaplicar, ele ficou muito tempo, porque daí a gente não conseguia examinar aonde que ele estava mal aplicado ou não. Ele ficava arrepiando aquilo e parece que cada vez aparece mais pontas que não estão pregadas, que vão se soltando daquele alinhavo que foi mal feito. Então ele parece que ele continua a se decompor, sabe? É algo bem estranho. Eu não indico que se faça alinhavo. A gente faz, às vezes, algum alinhavo. Agora, em épocas de pandemia, se a funcionária tem que levar o vestido para trabalhar em casa, então a gente faz uns alinhavos centrais para não cair o alfinete. Sabem que alfinete é muito delicado, principalmente em partes de tule, mas ele não serve como a técnica de aplicação da renda. Dá ruim. Então, é o segundo erro e é para correr do alinhavo. O erro número 3 é costurar a renda no tecido usando 2 fios. Sabe quando a gente passa o fio, volta e ele fica duplo na agulha? Por que a gente não indica que se faça isso? Na verdade, isso aprendi com a minha costureira. Até quando eu ia aplicar a renda inicialmente, eu fazia algo muito mais perto de um alinhavo. Então, é muito bom a gente ter pessoas experientes que trazem e agregam em técnica, né? Como a minha equipe. Eu sempre contrato pessoas com experiência porque a gente soma em conhecimento. Então, eu aprendi com as minhas costureiras que se a gente utilizar apenas um fio, o que acontece? Esse fio, ele some atrás da aplicação da renda. A gente faz bem na beiradinha da renda e a gente consegue fazer quase ele se fundir com o tecido principal e com a renda. Então, ele não fica aparente e isso dá um acabamento, uma qualidade e um refinamento muito superior. Então, trocar o fio duplo pelo fio simples, um fio só, traz essa suavidade e o fio some mesmo. Então, traz um pouco mais de técnica e parece que a renda tá fundida ali naquele tule e que não foi aplicada. Então, é uma dica ótima. O erro número 4 é não dar pontinhos super miudinhos, né? E contornar toda a renda e todos os ramos. Então, normalmente, na hora de aplicar, a gente tem aquele desafio do tempo, né? E o que acontece? Para agilizar, às vezes dá aquele ponto maior, não chega a ser um alinhavo, né? Mas aquele ponto que não vai de pouquinho em pouquinho. E na renda, para a gente manter a qualidade, né? Como quando lava, como eu já falei, a gente precisa de mini pontinhos que a gente não consiga pôr o dedo embaixo, não consiga nem pôr o cantinho da unha, sabe? Que ele fique bem minimamente assim costurado. Então, todos os cantinhos, todos os contornos da renda precisam estar bem costurados. Então, um erro é fazer esse ponto muito distante e deixar esse espaço para que, às vezes, quando a pessoa está em movimento, você consegue ver aquelas folgas e também isso vai possibilitar que desfie e perca a qualidade, né? Principalmente na lavagem, como eu já disse, e também quando a cliente está provando, como a forma do corpo é toda arredondada, tem curvas, nas partes que tem curva você consegue ver que a renda levanta. Então, principalmente na técnica de desconstrução, o que ela pesa de mais difícil do que as outras técnicas? É que a parte do acabamento e aplicação demanda muito mais tempo. E isso tem que estar previsto na hora de orçar. Quando você vai passar um orçamento que utiliza essa técnica de desconstrução, ele é um orçamento superior, porque você vai demorar dias a mais, tanto para cortar e preparar a renda, quanto para aplicar essa renda toda, alfinetar montando o desenho e depois aplicar tudo à mão.
Isso é como se estivesse bordando a renda no tecido. Dá um efeito visual único, você consegue reaproveitar rendas e sobras de renda, mas ao mesmo tempo vai muito mais trabalho de mão de obra. Então, para quem é costureira, tem que aprender a valorizar o trabalho pelas horas e conseguir calcular os orçamentos baseados nas horas de trabalho. Então, você montando um vestido assim, contabilizando as horas, você consegue montar uma tabela de preços, por exemplo, que já prevê mais ou menos o tempo que vai ser necessário no vestido desse estilo. E assim você não se apura na hora de orçar e consegue fazer com capricho e ser valorizada, ser recompensada financeiramente por isso também, né? Porque é uma arte, é algo diferente, algo que a gente não encontra por aí, porque é bem manual mesmo e traz resultados diferentes. Então, cada técnica, né, tem um tempo de produção que vai ter um orçamento específico. Então, tem que estar com isso em mente para que a gente não pule a etapa do acabamento, não comprometa a nossa qualidade, né? A qualidade tem que estar sempre andando de mãos dadas com o sonho da noiva. O erro número 6 é não contornar todas as pontinhas das folhinhas. Então, quando a gente vê assim uma renda super delicada e mais miudinha, que ela tem muitas pontas, muitas folhas e elas são bem pontiagudas mesmo, a gente tem que pensar que o fio tem que contornar e contornar todas as beiradinhas, porque senão isso vai espetar, na hora que lavar vai ficar tudo grosseiro e vai ficar também desfiando, vai perder a qualidade. Então, a gente tem que contornar o desenho sim, e a gente tem que dar uma prendidinha em todas as pontas, assim, com maior atenção, para que elas não levantem mesmo. Então, quando tem galinhos fininhos, também tem que ir contornando por dentro dele e prender bem as pontinhas, para que firme bem e não fique tudo arrepiando e comprometendo a peça. Quando a peça está bem pregada, quando ela é lavada, ela mantém a qualidade perfeita e você não consegue notar que foi lavada. Quando a peça não foi aplicada da melhor forma, quando lava fica bem estranho, sabe? Fica com uma qualidade bem comprometida e o vestido parece velho mesmo. Então, todos esses passos, né, do que não fazer vai garantir que o vestido tenha uma durabilidade muito maior, tanto para cliente se for de venda, quanto de locação. Você vai conseguir ter um vestido com aspecto super novinho por muito mais tempo, muito mais lavagens. O erro número 6 é não usar o fio no mesmo tom. É um erro muito básico, mas se a gente não prestar atenção em escolher o fio exatamente do tom, por exemplo, do off-white que a gente escolhe, ou do nude, né? Ou se o vestido é ultra branco, também ser branco, o que acontece? Aquele fio vai se destacar, vai aparecer e vai contrastar. A ideia é que o fio não apareça e que a gente não veja os pontinhos. Então, quanto mais próximo ao tom do fio da renda, mais ele vai ficar discreto e com uma qualidade superior. Então, é bem importante prestar atenção a isso. O erro número 7 é não chulhar as rendas que tem sotache. Então, quando a gente trabalha com uma renda sotache, que é aquela que tem aquele fio que é um barbante bem vistoso, bem graúdo, alto, em alto relevo na borda das rendas, né? Quando a gente tá trabalhando com aquela renda, a gente precisa prender essa bordinha e contornar ela e aplicando a renda bem incluindo o sotache. Principalmente onde ele está cortado, a gente precisa dar um acabamento melhor ali, para que essa renda fique bem firminha. E nesse caso também é muito importante que esteja no mesmo tom, para que não apareça esse fio. Então, cada renda a gente vai achando um jeitinho de aplicar, né, que ele não apareça e que dê um acabamento melhor. Então, nessa do sotache é uma que ela acaba
aparecendo um leve chuleado, mas que garante que a renda prenda muito melhor e não fique levantando, porque por ela ser mais grossa, às vezes ela pode ficar fazendo bolhas e tudo mais. Então, chulear a beiradinha dele garante uma maior qualidade. Uma dica muito legal que a gente usa aqui no ateliê é utilizar o raio-x, esses raios-x de médico mesmo, sabe? Quando você tira de um braço quebrado ou de alguma coisa, você pega esse exame, né? Pode cortar para partes menores, partes fininhas, e a gente coloca ele embaixo do tecido principal e prende com um alfinete. Alguns lugares eu já vi que usam, por exemplo, o papel craft e alfinetam o papel também no vestido. E o legal é que você vai até o raio-x e volta e não corre o risco de pegar sem ver nas camadas de baixo. Então, principalmente quando a gente está trabalhando com o Tulle Illusion, né, que é muito fininho e às vezes a manequim, ela é de tecido, então às vezes a gente dá aquele pontinho e pega o manequim junto e daí tem que arrematar e começar tudo de novo. Então quando a gente usa o raio-x, a gente acaba fazendo aquele pontinho certeiro que não vai pegar a parte de baixo e a gente consegue fazer o trabalho ter mais produtividade e render mais, né? Então é bem importante, é uma dica bem legal. Mas assim, uma outra dica também é, eu falei de não pegar os outros tecidos e as camadas de baixo. Quando a gente está falando dessa região do busto, que ela é enquartada, né, igual aqui, toda estruturada, tem cavalinha, tem o tecido principal, aqui tem um tule para dar esse tom, champanhe, então aqui tem muitas camadas. Nessa parte aqui não tem como entrar o raio-x, porque ele já tá presinho aqui, ó, no corpo, né, já tá com forro. Então o que que a gente faz aqui? Nessa parte até a cintura, a gente não vai cuidar muito para não pegar no forro de limpeza lá dentro. Mas aqui, como ele é bem estruturado e firme, muitas vezes, se pegar na cavalinha, é a parte que menos vai dar defeito, né? Porque essa parte é mais fixa no vestido. Agora, essa parte que tem mais movimento, que cai da saia, a gente precisa evitar pegar. Mas aqui a gente tenta, sim, ir dando os pontinhos e não pegar na cavalinha. Mas, assim, se pegar, é onde dá menos problema. Então, acontece às vezes aqui na hora de aplicar algum pontinho passar na cavalinha, mas a gente vê na experiência que isso não causa defeito ao lavar. Então, só para contar isso para vocês, que a gente vai vendo muito na prática, né? As consequências, os prós, os contras e achando o jeitinho de encontrar o melhor resultado. Então, essas foram as minhas dicas da aplicação da renda. Cada pessoa eu sei que vai descobrindo uma técnica própria, um jeitinho de fazer e tornando, né, o acabamento ainda mais primoroso. Né? A gente sempre tem que estar focada e consciente que qual é o resultado que a gente quer atingir. Então aqui a gente sempre quer uma qualidade, um caimento bonito, um vestido refinado. Então a gente busca todos os meios de encontrar, de chegar nesse resultado, né? Então a gente sempre está aprimorando as técnicas, achando um jeitinho de fazer ainda melhor. Cada funcionário às vezes tem uma ideia. Isso é muito legal de uma equipe, né? A gente vai somando as qualidades. Então, a gente está sempre evoluindo aqui, né? Provavelmente agora daqui, né, futuramente a gente vai ter mais técnicas e mais um truquezinho e mais algo que a gente vai descobrindo. E eu acho que a beleza tá nisso, em sempre evoluir, sempre buscar se superar, entregar resultados mais incríveis, né? Quando a pessoa está sempre aberta a aprender, né, e apaixonada por resultados de qualidade, ela está sempre se impulsionando em achar o caminho para chegar nisso. Então esse é o meu incentivo, que você ache o caminho para criar vestidos incríveis, maravilhosos, que toquem o coração de muitas mulheres, né? Que esse é o principal. O vestido é lindo, mas quando a gente vê o sorriso e a mulher iluminada dentro dele, tudo ganha maior sentido e
passa a ter aquele efeito do que a gente sonha em proporcionar, que é realização. Então, me conta o que você achou dessa aula, me deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.